A primeira questão que eu queria passar para vocês é a seguinte: como é que a gente pode explicar para os pais que a criança não vai reter o aprendizado se ela faltar durante 2 semanas? Pessoal, na verdade, não é que ela não vai reter, ela vai ter dificuldade de evocar um aprendizado que ela já pode sim ter retido. Para isso ficar claro, por isso que eu quis trazer os slides para vocês, eu montei alguns slides, porque esse é um tema que a gente não abordou com vocês nessa coleção. Esse como eu já tinha falado, é um tema que diz respeito a um curso de aprendizagem motora que ainda não foi para a versão online, por enquanto ele é só presencial. Então, vamos ver se vocês conseguem acompanhar comigo. Claro que eu fiz uma super síntese, assim, né? Não sei, eu espero que eu consiga alcançar o entendimento de vocês, mas quando eu finalizar aqui de responder essa pergunta, a gente volta para a sala, e aí, se alguém precisar perguntar mais alguma coisa, a gente complementa, tá bom? Vamos lá. Quando a gente estiver falando de aprendizagem do movimento, né? Nesse caso aqui, quem fez a pergunta foi a Su, e ela é uma professora de natação, então ela estava se referindo a uma questão da natação, tá bom? A gente está falando aqui de 3 traços de memória, pessoal. O primeiro traço a gente vai chamar de armazenamento sensorial de curto prazo. Esse traço de memória é como se fosse assim, o primeiro passo, é o meu primeiro contato com aquela informação. Tudo bem? Esse traço de memória, não são todos os autores que consideram isso um traço de memória. Alguns autores vão considerar somente esses outros 2 traços que vêm a seguir como componentes da memória. Mas todos os autores entendem que existe esse momento do armazenamento sensorial de curto prazo. É que nem todos consideram que essa é uma parte da memória, tá bom? O outro traço de memória a gente vai chamar de memória de trabalho, e o outro traço de memória de longa duração. Então, vamos entender todo o processo do armazenamento da informação motora, tá bom? Que a gente está falando aqui de uma situação de uma aprendizagem motora. Então, aquele primeiro traço de memória que eu conversei com vocês, que é o armazenamento sensorial de curto prazo, pessoal, a informação, eu entrei em contato com uma nova aprendizagem. Então, eu estou lá aprendendo, por exemplo, aqui no caso, como a gente está falando de natação, sei lá, a rodar o meu braço. Tudo bem? O primeiro momento que eu vou entrar em contato com essa informação é esse momento do armazenamento sensorial de curto prazo, que é o meu sistema sensorial identificando um determinado estímulo, e essa informação ela ainda não se tornou consciente. Então, essa informação, eu entrei em contato com a informação, mas eu ainda não tomei consciência dela. Isso, gente, a gente está falando de milésimos de segundo, tá bom? Então, esse é o sistema de memória mais periférico. Essa informação com a qual eu vou trabalhar, ela vai ser retida, né? Retida, não vamos usar esse termo que na hora que a gente for falar de retenção é outra coisa, mas ela vai ser mantida nesse traço aí de memória, e essa informação pode ser uma informação auditiva, uma informação visual, uma informação sinestésica, uma informação tátil, até que aquele indivíduo identifique essa informação. Isso quer dizer que essa duração é muito pequena, como eu falei para vocês, é coisa de milésimos de segundo, tá bom? Então, ela vai acontecer até que essa informação seja processada no nível consciente. Se a informação visual, sinestésica, tátil ou auditiva, se eu interpretar essa informação como alguma coisa relevante para aquela tarefa que eu pretendo realizar, o que acontece? Essa informação vai passar por um filtro, que é justamente o filtro dessa relevância, que é o filtro da atenção seletiva, e aí ela vai, então, ser processada num outro traço de trabalho que a gente vai chamar de memória de trabalho. Pessoal, enquanto eu estou aqui conversando com vocês, existem um sem número de estímulos aqui em volta de mim, que o meu armazenamento sensorial de curto prazo está identificando. Então, assim,
o nível de luminosidade que está chegando nos meus olhos, o barulho que está acontecendo lá na rua, a pressão que o meu corpo está exercendo sobre a cadeira. Enfim, tem muitas informações, inúmeras informações, que estão chegando no meu sistema sensorial. Está tudo lá, está tudo certo. Agora, o que de todas essas informações é relevante para a tarefa que eu estou realizando agora? Que é, na verdade, conduzir aqui esse webinário. O que for relevante, esse armazenamento sensorial de curto prazo, essa informação vai passar por aqui, vai passar por um filtro de atenção seletiva e ela vai, então, ser trabalhada no outro traço de memória que a gente chama de memória de trabalho. Todo o resto das informações que o meu corpo está recebendo, elas se esvaem, elas vão embora. Eu não vou processar as outras informações. Por que que isso acontece, gente? Porque a gente só consegue dar conta de prestar atenção de forma consciente em pouquíssimas informações. Então, eu não consigo processar todas essas informações que o armazenamento sensorial de curto prazo identifica. Tudo bem? Bom, processei, então, decidi, na verdade, né? Não fui eu, claro, enfim, o meu sistema nervoso decidiu qual informação que deve ser processada de forma consciente. Para onde vai essa informação agora? Ela vai para esse outro traço de memória, que é a memória de trabalho. Então, aqui vocês estão vendo que tem algumas flechinhas verticais indicando para baixo, que representam esses estímulos que estão incidindo no meu corpo. Esses estímulos, eles vão chegar, né, nesses traços de memória com armazenamento sensorial de curto prazo. Eu vou passar por um filtro, que é o filtro da atenção seletiva, e essas informações, então, elas vão ser trabalhadas na minha memória de trabalho. Vamos agora conversar sobre esse traço de memória, que é a memória de trabalho, que, na verdade, vai responder essa pergunta que a Su me enviou. Porque nesse traço de memória, gente, mora o comportamento. Esse traço de memória é o aqui e agora. Eu estou aqui conversando com vocês, e se vocês me perguntarem, Cláudia, qual foi a primeira frase que você falou? Eu não sei. Por que eu não sei? Porque eu estou trabalhando agora de forma consciente com essas informações que eu preciso passar para vocês nesse momento. Eu sei mais ou menos qual foi o contexto. Provavelmente eu falei boa noite para vocês, dei alguns recados, mas se vocês me pedirem para repetir, para reproduzir exatamente cada palavra que eu falei para vocês, eu não faço a menor ideia. E sabe por quê, gente? Porque nessa memória de trabalho, que é onde mora o comportamento, mora também a consciência. E eu preciso abrir espaço nessa minha consciência para as informações que são relevantes agora, nesse exato momento. Imaginem vocês lendo a página de um livro e vocês estão lá no meio da página e aí vocês querem lembrar de cada palavra da primeira linha. Não tem condição. Mas vocês conseguem construir o contexto. Então, vocês construindo o contexto, vocês vão lembrar da informação até que aquilo se torne lógico para vocês. Esse é o processo. Então, o comportamento mora na memória de trabalho. Quanto tempo depois que essa informação estiver sendo processada na memória de trabalho, depois de quanto tempo que essa informação vai embora, se eu parar de prestar atenção nela? Depois de 30 segundos eu perco a informação. Então, se eu falar agora para vocês, olha só, o telefone da Movimento Mirim é 11 950. Nossa, qual que é o telefone que agora? Eu já esqueci. 5061 8020. Esse é o telefone da Movimento Mirim. Daqui a 1 segundo, se vocês pararem de martelar esse telefone na cabeça de vocês, daqui a 30 segundos, essas informações vão embora. Tudo bem? É assim que a coisa funciona. Bom,
Chegamos aí na nossa memória de trabalho. Esse é um espaço de trabalho consciente e temporário, como eu tinha falado para vocês. Quais são as funções desse espaço de trabalho? Aqui eu vou processar as informações relevantes que foram transferidas do armazenamento sensorial de curto prazo. Aqui eu vou produzir comportamento, é o aqui e agora. E olha só, é isso que é super importante, assim, se de tudo que eu disser, vocês conseguirem reter essa informação que eu vou passar para vocês, já valeu o nosso bate-papo sobre essa questão da memória. Pessoal, se essa informação que eu estou processando agora for significativa, for interessante, despertar o meu interesse, é muito provável que essa informação seja transferida para um outro traço de memória, que é a memória de longa duração. Porque, como eu falei para vocês, a memória de trabalho é o aqui e agora. Isso quer dizer que, a partir de 30 segundos, entre 30 segundos e 3 minutos, se eu parar de prestar atenção, essa informação se esvai. Nossa, então tudo que eu faço eu perco? Não. A chance de transferir essa informação para a memória de longa duração é muito alta quando aquela tarefa desperta muito meu interesse. Ou quando há um componente emocional fortíssimo envolvido. Nesse caso, essa informação ela pode ser retida, na verdade, retida não, ela pode ser transferida para a memória de longa duração e lá ela será retida. Esse espaço de trabalho, gente, ele também vai recuperar e relembrar informações que estão retidas lá na memória de longa duração. Então, aqui que eu falei para vocês, essa duração entre 30 segundos e 3 minutos, e a capacidade desse espaço de trabalho, ela é bem pequenininha. A gente consegue dar conta, ao mesmo tempo, nesse espaço de trabalho, com 7 itens, mais ou menos 2. Quer dizer que entre 5 e 9 itens eu consigo dar conta. Lembra que eu falei para vocês? O telefone da Movimento Mirim é 11 9 5061 8020. Ninguém vai lembrar disso. Por quê? Porque é muita informação, são muitos números para eu lembrar. Como é que a gente consegue, então, gravar os telefones? A gente agrupa. Então, tudo fica mais fácil se eu disser assim, 11 9 5061. Então, vocês decoraram isso aqui, 5061, 8020. Nessa hora, em vez de lidar com vários números, eu vou ter que lidar com grupos de números. Então, eu reduzi a quantidade de itens que eu tenho que lidar nessa memória de trabalho. É assim que a gente trabalha com atletas de alto nível, por exemplo. Essas jogadas ensaiadas, todas elas, a gente vai agrupando essas informações. E aí a gente aumenta o espaço dessa nossa memória de trabalho. Então, aquela informação da pergunta, né, aquela resposta da pergunta que a Sumi enviou, é assim, nossa, então o aluno não vai conseguir reter a informação? Pode ser que ele tenha retido a informação, gente. Mas a questão, e é isso que eu vou conversar agora com vocês no próximo slide, né? Então tá aqui, né? Entrando os estímulos para armazenamento sensorial de curto prazo, nem todos os estímulos serão processados na memória de trabalho, somente aquilo que é relevante para a tarefa, e na memória de trabalho mora o comportamento. Aí o que acontece? Olha só, as informações que eu julguei interessantes, que demandaram muitas emoções, né, que teve uma carga emocional muito alta, se eu não tiver muito sonolento, a grande chance dessas informações serem, então, direcionadas para a minha memória de longa duração. Na hora que essa informação chegou na minha memória de longa duração, essa informação vai ser retida. O que é a retenção, né? A retenção é a seguinte, gente, aqui na minha memória de longa duração, não mora comportamento. O comportamento mora na minha memória de trabalho. Então, o que eu preciso fazer para lidar com essa informação?
Eu preciso evocar aquela aprendizagem que está lá na minha memória de longa duração para a minha memória de trabalho. E é essa ponte que a gente pode romper por falta de prática. Então, isso responde à pergunta da Su. Pode ser que essa informação esteja retida na minha memória de longa duração, mas eu não consigo trazê-la de volta para a minha memória de trabalho, para isso gerar comportamento. Por quê? Porque eu estou bloqueando essa ponte da prática, que é esse esqueminha aqui que eu queria mostrar para vocês. Então, olha só, é na memória de trabalho que mora o comportamento. Essa flechinha, vocês estão vendo um quadradinho da memória de trabalho e do lado direito um quadradinho representando a memória de longo prazo. Tem uma flechinha que vai da memória de trabalho para a memória de longo prazo. Isso daqui o que é? É a prática. Então, eu vou praticando, né? E essas informações, vou praticando, vou ressignificando informações que eu já tinha aprendido previamente. Eu vou me interessando por tudo isso, tem uma alta carga emocional, essas informações vão lá para a memória de longo prazo. E como é que eu recupero essas informações para a memória de trabalho? Havia também a prática. À medida que a gente vai praticando menos, vai ficando muito mais difícil acessar essas memórias de longa duração. Esse é o processo. A gente não sabe por quê, mas o fato é que isso existe. Habilidades motoras contínuas, como, por exemplo, andar de bicicleta, são habilidades que a gente consegue recuperar da nossa memória de longo prazo, mesmo sem longos períodos de prática. Aquelas habilidades motoras discretas, que têm início e fim bem definido, por exemplo, virar uma estrela, se a gente parar de praticar, a tendência é que a gente não consiga mais trazer essas informações para a memória de trabalho. Então, o último slide que eu vou apresentar para vocês, antes da gente conversar um pouquinho, olha só. O que é memória, então? Primeiro, eu vou adquirir informações. Eu vou entrar em contato com novas informações. Depois, eu vou formar informações. O que é essa formação? Eu vou misturar lá na minha memória de trabalho essas informações novas que estão sendo apresentadas para mim com informações que já existiam na minha memória de longo prazo. Essa mistura, eu ressignifico aquele movimento, aquele conhecimento. Esse é o refinamento do movimento, gente. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou conservar essas informações. Aonde essas informações são conservadas? Na minha memória de longo prazo. E depois eu preciso evocar essas informações. Evocar essas informações quer dizer pegar as informações da memória de longo prazo para a minha memória de trabalho. Qual é a ponte que eu vou romper por falta de prática? A da evocação. Então, a retenção pode ter acontecido. O que não vai acontecer? A evocação. Pode até ser que não tenha acontecido a retenção, que ele praticou pouco, sim, isso pode acontecer. Mas, normalmente, o que a gente chama de esquecimento é a dificuldade que a gente tem para trazer de volta para a memória de trabalho, né? Para fazer uma memória que já tinha sido armazenada, para trazê-la de volta para o meu comportamento. Gente, eu vou sair daqui agora, e aí, se vocês puderem aparecer as carinhas, eu sei que, assim, eu peguei um pouquinho pesado aqui, mas talvez esteja um pouquinho pesado, porque são informações que não compõem esse curso, né, dos 5 domínios do desenvolvimento. Por isso que eu coloquei tantos slides para tentar fazer a informação chegar em vocês. Deu para ter ideia do grosso? Alguém tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone e fica super à vontade. A Su que perguntou está dando joia aí. Tá tudo certo, Su? Deu para entender como que a história funciona? Tudo bem? Cláudia, eu aprendi que também as atividades que causam grande prazer para a criança, que está ligada também à concentração, claro, né? Também são as memórias mais significativas para a criança. Por exemplo, se você perguntar numa aula, a brincadeira do final da aula,
Normalmente a criança vai lembrar da aula, daquela brincadeira, ela não vai lembrar do restante. Isso, Então, vamos o lá. prazer também está ligado à memória, não é? Ou não? Maravilha o que você falou, porque a gente vai ter uma pergunta dessa aqui também. Uma pergunta que a Gisele mandou, que eu ia falar um pouquinho disso, mas eu já vou antecipando, aí lá na hora da pergunta da Gisele tudo fica mais fácil. Vamos lá. O fator mais importante de todos para a gente reter informação é o fator emocional. Agora, cuidado com essa afirmação de que a gente só retém pelo prazer. A gente retém pela dor também. Então, o que interessa, do ponto de vista emocional, aquela experiência foi forte. E aí que está o X da história. A gente quer prover experiências de prazer para os nossos alunos, para que aquilo seja muito significativo, para a chance daquilo ser retido seja muito maior. Mas os nossos alunos também aprendem pela dor. Tanto é, gente, que assim, muitas vezes a gente passa uma vida inteira querendo esquecer um trauma e a gente não consegue. Né? Algumas vezes a gente não consegue, a gente vai ter que ressignificar aquele trauma. Então, experiências traumáticas também trazem. Vocês lidam com isso diariamente? Quantas vezes a gente, sei lá, vai ensinar uma cambalhota para uma criança e aí, uma cambalhota não, vai um salto e ela teve uma experiência negativa anterior, porque quando ela foi saltar, de repente ela machucou o pezinho, ela se recusa a saltar. Né? Na natação, às vezes ela teve uma experiência que não foi tão legal, ela engoliu um pouquinho de água e aí ela dá muito trabalho depois na imersão. E aí o que a gente vai tentar fazer? A gente vai tentar ressignificar essa experiência, apresentando para ela novos estímulos de prazer com aquela experiência, mas como dá trabalho para a gente, né? Porque teve aí uma carga emocional muito alta. E essa dica que você deu, Su, os últimos... O tempo final de cada experiência, ele também é retido com muita força. É por isso que a gente recomenda que a atividade final da aula seja uma atividade de prazer. Você até pode colocar na sua aula atividades que às vezes a gente vai tentar tornar interessante todas as atividades que a gente vai propor, com certeza. Mas pode ser que tenha alguma outra coisa um pouquinho mais maçante, né? Por mais que a gente faça intervenções que tente fazer daquilo uma experiência bacana. Agora, a principal informação que vai ser retida, né? Na verdade, a percepção sobre aquela experiência são os instantes finais. Então, finalizem as aulas de vocês com atividades que vocês sabem que a criança, enfim, gosta muito, entendeu? Porque é com essa memória, é essa percepção que ela vai levar depois para retornar para a aula seguinte. Tá bom? Cláudia. Pessoal, Oi, Ana! Gente, Ana maravilhosa. Tudo e você? Fala, Ana. Você tá pequenininha na tela, está lá atrás. Eu acho que, além de significado e de prazer, para retenção na memória de longo prazo, eu acho que a gente tem que pensar também em repetição. Isso, que é a prática, Ana. Então, agora, a repetição não é necessariamente a prática, porque a prática pode ser variada. Isso. Mas não, a repetição... A repetição da mesma coisa, muitas vezes, leva à memória de longo prazo. Leva. O que acontece é o seguinte, né? Para essa informação ser retida, é aquilo que eu falei. Você tem que ter uma valência emocional alta e, portanto, isso tem que ser interessante. Dependendo de como isso for repetido, se for uma coisa maçante, o que vai acontecer? Isso eu não tinha falado antes, né? Pessoal, existem muitas experiências que a gente tem que não atingem a memória de longo prazo, porque a gente não se interessou, a gente não se entregou enquanto a gente estava na experiência. Então, na verdade, a criança fez a aula inteira e ela não aprendeu, porque aquela informação foi embora, ela não foi transferida para a memória de longo prazo. Agora, não é porque a gente repete que é chato, muito pelo contrário, a criança, quando gosta de alguma coisa, ela pede para repetir sempre, o tempo inteiro.
né? E a gente pode usar esse recurso para ir aumentando a complexidade a cada nova repetição, sabe? Então, pode ser, eu vou repetir isso aqui, tudo bem, mas eu vou refinar um pouquinho mais, porque isso que é o ensino. O ensino, na verdade, é tirar o aluno da zona de conforto dele e apresentar para ele alguma coisa que ele está prestes a fazer, mas que ele ainda não faz sem a sua intervenção, que é a tal da zona de desenvolvimento proximal que o Vygotsky fala, né? Então, é isso mesmo, Ana, você tem razão. Na verdade, a gente repetindo, a gente vai fortalecendo, porque eu não quis entrar nisso aqui, né, na questão do sistema nervoso, senão ia ficar super complexo, assim, para a gente falar num curso que não é de aprendizagem e que vocês estão entrando em contato, alguns de vocês, com essas informações pela primeira vez. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte, tudo isso que eu estou falando de memórias, existem estruturas no sistema nervoso onde essas coisas acontecem. E a gente está falando de circuitos neurais, que são as tais das sinapses. À medida que você vai praticando e repetindo, você vai fortalecendo aquela sinapse. É isso que acontece, você está fortalecendo aquele circuito, né? Então, é isso mesmo que acontece. A gente vai repetindo e a gente vai fortalecendo. Mas o bacana é que essa repetição não seja uma repetição nua e crua, entendeu? A cada nova repetição que você apresentar para o seu aluno, você vai acrescentando um novo desafio. Isso torna essa aprendizagem muito interessante e muito eficiente, com uma sinapse muito fortalecida. É isso, Ana, que você queria saber? Ou tem mais coisa? Tudo não, eu acho que eu só queria reforçar isso daí, então porque tá. assim, às vezes a gente acha que repetindo com diversidade, a gente chega lá, e nem sempre é isso. Nem sempre, exatamente. Você pode manter a mesma estratégia. Você também pode diversificar. Aí a gente vai estar entrando também num outro conceito, né, que diz respeito à estrutura da prática, como é que você estrutura aquela prática. Parece que, assim, se a gente apresentar a nova, enfim, o novo estímulo, o novo conhecimento de forma randômica, isso também tende a dar certo, né? De forma mais aleatória, isso também tende a dar certo. Porque isso vai estimular esse sistema cognitivo da criança a buscar essa informação. Mas, claro, isso a gente fala de forma aleatória, não é exatamente aleatória. Aleatória, sim, a gente organiza aquela sessão, mas não necessariamente a criança precisa ficar o tempo inteiro repetindo. Ela vai experimentando diversas formas de resolver aquele problema motor que se apresentou para ela. Isso é possível também. Tá bom? Tá certo. Estou entrando em aprendizagem motora. Eu não sei se vocês estão confortáveis com isso, gente. Alguém mais precisa perguntar alguma coisa? Tá tudo bem? Posso? Oi, Cláudia, tudo bom? Oi, Hélio, tudo? Fala. Tudo. Só rapidinho. Então, se de repente eu tenho uma tarefa que, a princípio, ela seja complexa de ser realizada, eu poderia, por exemplo, desmembrar essa tarefa e aí vir fazendo essa repetição gradativamente? Pode. Gente, olha só, eu vou cancelar a próxima coleção de aptidão motora, eu vou entrar uma coleção de aprendizagem motora. Por todas as perguntas que vocês estão fazendo aqui. Vamos lá, Hélio. Como é que a coisa funciona? A gente tem habilidades motoras que a gente chama de habilidades motoras contínuas, né? O que é isso? É uma habilidade motora que eu não consigo identificar onde ela começa, onde ela termina. Eu estou falando, por exemplo, de nadar, de correr, de pedalar. Você olha um cara pedalando, você fala, pera, onde começa esse movimento? Onde termina esse movimento? Não sei, né? No caso de habilidades motoras contínuas, não adianta fracionar. Porque se você, por exemplo, na natação, eu vou ensinar primeiro só a fase aérea da braçada, depois só a fase submersa. Esquece, porque depois a criança não transfere isso, né? O aluno não transfere isso para o movimento, fica muito confuso. Se a gente estiver falando de habilidades motoras discretas, né, que são aquelas que você entende onde ela começa, entende onde ela termina, sei lá, um arremesso, né? Se ele for muito rápido, não adianta fracionar. Se for uma habilidade
que a gente chama de habilidade seriada, que são várias habilidades discretas somadas. Então, por exemplo, a bandeja no basquete. Você tem mais de uma fase na bandeja. Vale a pena você fazer isso que você está falando, que é fracionar essa habilidade, porque depois a gente consegue juntar tudo. Um salto em distância, um salto ginástico, tá? Porque aí você tem essa fase da corrida, depois tem a fase da acrobacia, tudo bem, você consegue fracionar e depois você consegue juntar. Aí vale a pena, aí é bacana. Deu, Tá ajudou? Bom, tudo bem? Tudo Então bastante. tá. Bom, vocês já me deram uma dica, eu preciso fazer esse curso de aprendizagem motora versão online para vocês. Dá para perguntar mais uma coisinha? Claro que dá. São duas coisas assim para falar. Uma que eu não sei como da minha menina que fez a pergunta, mas eu vejo duas coisas assim. A frequência realmente é importante, faz uma diferença enorme nas coisas. E a experiência, às vezes a criança falta, mas a mãe, a família promove essa experiência fora leva as pessoas. Isso também ajuda muito. Ela falta, mas ela promove, ela tem esse contato fora, e aí isso agrega muito. E a frequência realmente é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia, faz uma diferença enorme. As mães mesmo reparam e falam assim, aí são coisas que a gente não consegue dominar tudo, né? Sim. E outra coisa que eu penso que realmente acontece isso, que a gente precisa ter uma frequência para aquilo funcionar. Uma coisa que eu tenho percebido muito, não sei se as outras acontece com as pessoas, as crianças na aula, enquanto na aula, quando você dá a tarefa, eu tenho sentido muita dificuldade delas reterem aquela informação, entendeu? É uma coisa que eu venho sentindo assim, que tem aumentado, sabe? Assim, repito, você fala de várias formas, né? Você explica a mesma coisa de formas diferentes, com calma. Mas a informação não chega. Eu tenho sentido que, eu não sei se é uma coisa da geração, não sei o que é, eu tenho sentido que eu tenho muita dificuldade nisso, sabe? Eu tenho me policiado, tenho tentado trabalhar e pesquisar assim, porque tá uma coisa que eu estou sentindo dificuldade, porque essa geração está diferente, né? A gente vai falar sobre essa retenção da informação, eu acho que é a última pergunta, eu não tenho certeza, mas já vou antecipar aqui também, que aí na hora que chegar lá a gente já vai mais rapidinho. Vamos lá, na verdade acho que eu já vou até responder a pergunta, se não me engano, mas ótimo, assim, a gente já responde aqui. Quando chegar na pergunta a gente vê se faltou alguma coisa. A capacidade de atenção das crianças, ela é muito limitada. Extremamente limitada. A atenção, pessoal, a gente tem várias funções que a gente chama de funções executivas, tudo bem? Então, o que são essas funções executivas? São as funções que governam o nosso comportamento. A gente processa essas funções na área anterior do nosso cérebro, que é o córtex pré-frontal. Agora, sim, essa região, essa estrutura do nosso cérebro, ela vai se desenvolver até os 21 anos. Então, olha só, a gente tem toda a infância, toda a adolescência e o início da juventude para desenvolver isso aí. Isso demora. A atenção é uma dessas, a atenção seletiva é uma dessas funções executivas. Então, a criança pequena, ela tem dificuldade para acessar a atenção. E essa questão que você falou, nossa, eu estou observando que essa geração atual, ela presta menos atenção do que, sei lá, os meus alunos antigos. Sabe o que acontece? Hoje a gente trabalha de uma forma muito superficial. Então, é uma geração que tem excesso de informações, né? Acho que a gente nunca teve tanto acesso à informação como agora, que a gente tem a internet a nosso favor. Mas qual é o problema? Quando você tem muita, você se aprofunda pouco. A informação e atividade também, né? Que elas são impostas, né? Também. Mas, na verdade, esse comportamento de trabalhar na superficialidade, ela traz para o corpo também. Sabe que eu era essa professora que ficava buscando essa variabilidade toda na aula, né? E aí teve um amigo meu que, observando a minha aula, conversou comigo e ele falou, mas por que tanta atividade numa aula só? Porque as crianças, né? Ele, não. A gente tem que ensinar eles a se aprofundarem. Então, aí eu comecei a prestar atenção nisso, eu falei, nossa, você tem razão. Muitas vezes eles estavam curtindo o jogo e por uma ansiedade minha eu interrompi o jogo e apresentava outro, né? Não, isso daqui tem que durar um tempo maior. E eu comecei a perceber que aquilo dava mais certo, né? Que eu conseguia de verdade fazer aquela informação ser retida. Porque se a gente trabalhar na superficialidade, gente,
o nível de interesse da criança por aquilo é pequeno, o nível de atenção é pequeno, e aí o que acontece? Você opera na memória de trabalho, mas a informação da memória de trabalho não chega na memória de longa duração. Na verdade, ela não vai atingir uma aprendizagem significativa. Essa que é a verdade, tá? A aprendizagem significativa é quando ela retém essa informação, quando ela se aprofundou naquilo. Ela vai trabalhar num traço de aprendizagem que a gente chama de aprendizagem memorística, que é aquela coisa assim, você foi para a prova, aí você decorou aquele monte de coisa para a prova, acabou a prova, você não lembra de mais nada. É meio que isso, porque você não deu sentido para aquilo, tá bom? Então, isso acontece mesmo, você tem razão. A gente está trabalhando com uma geração que trabalha na superficialidade e que tem mais dificuldade de investir na atenção, porque elas não são educadas dessa forma desde muito pequenininho. E essas funções executivas, gente, que eu falei, né, que são essas funções que governam o nosso comportamento, e aí a gente está falando de flexibilidade cognitiva, que é a capacidade que a gente tem de se adaptar a diferentes situações, de controle inibitório, que é a capacidade que a gente tem de frear alguma coisa que a gente tinha planejado, de memória de trabalho, de atenção, de planejamento, de metacognição, que é a capacidade que a gente vai ter de pensar sobre o nosso pensar. O que acontece? Essas funções todas, a gente não nasce com elas prontas. A gente nasce com a capacidade de desenvolver essas funções. Então, se a gente não organizar a aprendizagem das crianças, elas vão trabalhar na superficialidade sempre. Tá bom?